Viu um amém, gente? Do verso 4 ao 11 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Verso 5: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Verso de número 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você pode dizer amém por isso? Eu quero submeter a minha palavra ao seguinte tema: o momento pode ser difícil, mas o futuro que Deus preparou é bom. Eu ouvi 4 améns, eu vou repetir, porque isso vai ser para alguém. O momento pode ser difícil, mas o futuro que Deus preparou é bom. Você pode afirmar isso para alguém que está perto de você? Fala assim: ô vizinho, o momento pode ser difícil. Pode falar para alguém. Agora você completa a frase, você fala: mas o futuro que Deus preparou é bom. É bom. Você se entusiasma com isso ou não? Fala a verdade. O momento pode ser difícil, mas o futuro que Deus tem preparado é bom. Só para te contextualizar, esse povo aqui, esse povo para quem o profeta está escrevendo, é um povo que estava numa terra que não era a deles. O Império Babilônico tinha entrado em Judá e saqueado, tomado Judá. E eles pegaram os melhores de lá e levaram para a Babilônia. Então o povo estava exilado. O que isso significa? Era como se você está na sua terra, enraizado, casa, família, emprego. Eles vão lá, te arrancam de lá, te separam da sua família e te levam para uma terra distante para você servir lá. Então você imagina, diga comigo, momento difícil. Agora, presta atenção, aí Deus está usando o profeta para falar com esse povo que está vivendo esse momento difícil. Família dividida, é o pai para um lado, a mãe para o outro, os filhos foram levados para servir na corte do rei. Povo exilado na Babilônia, perderam sua terra, estabilidade e liberdade. Aí Deus usa um homem, um profeta, chamado Jeremias. Como era o nome do profeta? O nome do profeta era Jeremias. Deus fala assim: manda uma carta para o povo que está vivendo um momento difícil. E é essa carta aqui que nós estamos lendo. Quando no versículo de número 11, Deus fala uma das coisas mais maravilhosas que Ele pode falar para a gente. O que, pastor? Deus fala acerca do nosso futuro. Olha o que Deus diz no versículo de número 11 para eles: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu tenho um plano para vocês. E esse plano é de paz, não é de mal, para dar para vocês o futuro que vocês desejam. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: eu tenho um futuro abençoado para vocês, mesmo agora, no presente, vocês estando passando por um momento difícil. Sabe o que eu vim liberar aqui para alguém nessa manhã aqui? Você pode estar vivendo um momento difícil na sua vida, mas Deus tem um plano maravilhoso para o seu futuro. Tem alguém comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Então abençoa a vida de alguém que está perto de você. Fala: Deus tem um futuro abençoado para você. Do jeito que você falou, e a pessoa não vai acreditar que você falou tão desanimado. Olha aqui, ó. Olha como é que tem gente.
Deus tem um futuro abençoado para você. Isso aí não é bênção não, irmão. Melhor isso aí com entusiasmo, fala, Deus tem um futuro abençoado para você. Eu vim aqui hoje ser um instrumento de Deus para alguém aqui para dizer, o dia que você está vivendo, chamado hoje, pode estar sendo difícil, mas Deus tem um futuro abençoado para você. Tem alguém que pode celebrar esse Deus aí, meu amado? E você sabe o que é que me chama a atenção aqui? Deus falando com o povo nos dias difíceis. Então guarde o que eu estou dizendo aqui para você, preste atenção e não perca nada do que eu estou falando. Crise não significa ausência de Deus. Sabe, o povo estava num momento difícil, exilado, escravo, longe da sua terra, mas Deus ainda estava falando com eles. Você tem que se consolar com essa palavra que eu estou dizendo aqui, que mesmo nos dias difíceis da nossa vida, Deus está presente e está falando. E Deus está planejando coisa boa para o futuro. Eu não sei, de repente pode ter alguém aqui hoje que entrou e falou assim, pastor, essa palavra é para mim, porque eu estou vivendo, olha, meus piores momentos aqui nessa terra estão sendo esses que eu estou vivendo. Saudade da minha família, as coisas não estão andando do jeito que eu planejei quando eu saí do Brasil para vir para cá, as portas não estão se abrindo, meu documento ainda não saiu, eu não consigo um trabalho assim satisfatório, que me pague aquilo que eu gostaria, eu estou vivendo um momento difícil no meu casamento, é uma questão familiar, quem sabe, ou com um filho, ou mesmo com um parente lá no Brasil, você está com uma questão lá no Brasil e de repente você não pode ir lá para poder resolver. Quem sabe você entrou aqui hoje dizendo, está difícil. Pega essa palavra para você hoje. Eu não sei se ela é para todo mundo, porque eu também não posso ser leviano em dizer isso, mas alguma coisa dessa mensagem vai servir para alguém que está aqui. Os dias difíceis de hoje não podem impedir de Deus te dar um futuro abençoado lá na frente. Você pode dizer amém por isso? Diga, é para mim essa palavra, em nome de Jesus. Agora preste atenção, que aqui é que está a mensagem. Preste atenção. No verso 11, Deus está falando, eu tenho o futuro para vocês. Os meus pensamentos são bons. Só que nos versículos anteriores, Deus não está falando do futuro. Deus começa a falar para eles, no verso 11, eu tenho o futuro. Nos versos anteriores, Deus está dizendo assim, mas enquanto esse dia não chega, eu quero que vocês façam isso. O quê? Deus tem um futuro abençoado. Diga comigo, Deus tem um futuro abençoado. Mas Deus quer me ensinar a viver no presente. Então presta atenção. O futuro abençoado está ali. Mas eu não cheguei lá ainda. Aí Deus está dizendo, então eu vou ensinar para você o que você faz no presente, mesmo estando vivendo dias difíceis. Você quer aprender isso com Deus ou não? Se Deus falar para você, esse dia difícil você está vivendo, eu vou te ensinar a viver dentro dos dias difíceis, até você chegar no futuro abençoado que eu tenho para você. E é sobre isso o tema da minha mensagem. E eu compartilho algumas coisas para você que estão dentro do texto que nós lemos. A Bíblia diz, no versículo de número 5, Deus está dizendo para eles assim, eu tenho um futuro abençoado, mas enquanto esse futuro não chega, verso 5 diz assim, edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei do seu fruto. Sabe o que Deus está dizendo para o povo? Edifique, vocês estão vivendo um momento difícil, mas primeira lição, não pare a vida só porque os dias são difíceis. É isso que Deus está falando. Sabe o que Deus diz para eles? Construa casa aí onde vocês estão. Planta jardim aí onde vocês estão. Porque tem gente que entra num momento difícil, entra no dia da adversidade e fica parado, não faz nada. Minha vida está muito difícil. Lá, na minha época, esses dias agora eu era criança, quando eu era criança, tinha um desenhozinho, não sei se você lembra dele, os mais antigos vão lembrar, os mais velhos, não, os mais antigos, os que têm mais idade, os mais experientes vão lembrar. Você lembra? Tinha um animalzinho que ele andava e tinha uma nuvenzinha em cima dele o tempo todo com trovão, chovendo, só em cima dele. Lembra disso ou não? Você lembra? Quem lembra? Levante a mão. Eu sei que você lembra. Tem gente, não lembro não, pastor. Pesquisa então lá. Né? Porque aí ele falava assim, vida. Aí, tá vendo? Céu, você é velho. Vida, céus. Por quê? Porque ele achava que para ele tudo estava dando errado. Nada dava certo para ele. Tem gente que é assim, irmãos. Acha que tem uma nuvem trovejando, jogando chuva em cima dele o tempo todo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês estão numa terra estranha. Muitos de vocês estão como escravos. Muitos estão servindo na corte do rei. Vocês estão num lugar difícil, num momento difícil. Mas a vida não pode parar por causa disso, não. Deus está dizendo, compra uma casa aí. Compra um lote aí.
de 5 por 13. Compra um lote, construa uma casa, compra um apartamento, planta um jardim nessa casa, planta uma horta, couve, salsinha, cebolinha. Sabe o que Deus está dizendo para o povo? A vida não pode parar por causa de dias difíceis, meu irmão. Ter uma casa, o que significa ter uma casa? Primeiro, significa sonhar, porque ninguém compra uma casa do nada. Oh, comprei uma casa hoje. Não, significa que para comprar uma casa você tem que falar assim, oh, nós vamos comprar uma casa, você tem que juntar dinheiro, você tem que sonhar. Olha o que Deus está falando para o povo, sonhem, sonhem. Eu vou dizer para alguém que está aqui dizendo assim, eu não, essa terra aqui não é minha, eu não sei o que vai acontecer, vou guardar tudo debaixo do colchão. Sabe o que eu quero dizer para você? As coisas vão melhorar aqui nessa terra, irmãos. E Deus vai dar casa para muita gente que está aqui hoje, me ouvindo aqui. Deus está dizendo para o povo, vocês estão vivendo um momento difícil, vocês estão numa terra estranha, comprem uma casa, se estabeleçam. Então casa fala de sonho, fala de projeto, fala de conquista, fala de testemunho. Todo mundo que compra uma casa quer dar um testemunho, sim ou não? Comprei a minha casa, aleluia, tem 4 quartos, 3 banheiros, tem quintal, tem um deck, vou colocar uma churrasqueira lá, vou convidar os irmãos da igreja, e nesse dia o pastor vai lá fazer uma oração, e nós vamos colocar um boi lá em cima daquela churrasqueira, e vamos assar aquele boi, e vai ser uma maravilha. Sabe, irmãos, a vida não tem que parar, porque os dias são difíceis. Então eu estou liberando uma palavra sobre essa igreja aqui, no nome de Jesus. Não pare a sua vida porque os dias são difíceis, porque Deus tem um futuro abençoado para você. O lugar difícil, o que Deus está dizendo? O lugar difícil ainda pode ser um lugar de crescimento. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, vocês estão num lugar difícil, edifiquem casas aí então. Planta jardins. Nossa vida não precisa parar porque os dias estão difíceis não, irmãos. A gente precisa se movimentar. Continua acreditando. Nós temos mais da metade do ano de 2026 ainda pela frente. Tem muita coisa que Deus... Tem gente já orando. Não vejo a hora desse ano acabar. Não, meu irmão. Tem muita coisa boa para acontecer ainda. Muda aí a sua perspectiva. Começa a sonhar com construir alguma coisa. Você tem um sonho? Abrir uma empresa? Vai em frente no nome de Jesus. Você tem um sonho de comprar uma casa? Vá em frente em nome de Jesus. Se você tem um sonho de colocar os seus filhos numa faculdade, pastor, mas para mim sempre foi muito difícil. Você vai colocar seus filhos em boas faculdades, boas escolas. Você vai ver, seus filhos, nossos filhos, não vão ter que passar o que muitos de nós passamos quando chegamos aqui. Eles vão encontrar um caminho mais preparado, mais abençoado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então Deus está dizendo aqui, não deixe a sua vida parar. Diga para alguém que está perto de você, não estou vendo nuvenzinha em cima de você. Diga aí para alguém. Você vai sair daqui hoje, você vai dizer, vou começar a me preparar, porque Deus vai entregar alguma coisa boa na minha vida. Deus vai entregar alguma coisa boa na minha vida. Não deixe sua vida parar. E pode ser que você está aqui dizendo, pastor, eu venho de um divórcio, eu venho de uma situação difícil, eu venho de um abandono, eu estou com dívida. Meu irmão, não pare a sua vida. Porque o lugar difícil não pode impedir o seu crescimento. Diga amém por isso. Deus está falando, eu tenho um plano para o seu futuro abençoado. Mas até esse dia chegar, Deus está dizendo, vou te ensinar a viver no presente. Primeira coisa que Deus diz, não pare a vida só porque o momento é difícil. Segunda coisa, respeite os processos que Deus tem durante esse tempo. Olha o verso 5, de novo, diz edificai casas, habitai nelas. Aí Deus diz assim, plantai jardins e comei do seu fruto. Presta atenção no que Deus está dizendo. Além de você ter uma casa, plante um jardim. Plantar um jardim, irmãos, plantar um pomar, isso envolve o quê? Trabalho. Isso envolve o quê? Preparar a terra. Eu estou querendo fazer uma horta lá em casa agora, até tem um lugarzinho lá. Só está faltando a coragem, mas o lugar já tem lá. Que eu sei que a hora que eu pegar naquilo ali, né, você tem que sujar a mão, você tem que se abaixar, vai dar uma dorzinha na coluna, você tem que cuidar, você tem que vigiar a semente, você tem que cuidar. Olha o que Deus está dizendo, planta um jardim, isso significa trabalha, prepara a terra, vigia, cuida, dá trabalho. O que Deus está querendo dizer? Junto com o que você está plantando, eventualmente vai vir uma colheita. Né? É tão bom você comer, fala a verdade, você pegar uma salsinha ali na hora.
Você bota ela na tábua assim, pega 2 ovos, pica aquela salsinha, cebolinha, faz um ovinho mexido ali assim, ó, e joga aquele negócio em cima. Fica gostoso, fica ou não fica? E melhor ainda quando você plantou. Sabe o que Deus está dizendo? Tem coisas que você vai ter trabalho, mas você precisa aprender a usufruir também. Olha o que Deus está dizendo. Plantem jardins e comam do fruto. Qual o erro de muita gente? Eles plantam, mas não estão comendo do fruto. Pastor, o que significa? Você vem aqui para essa terra. Você trabalha igual, como dizem, né? Igual um condenado. Você trabalha 60, 70, 80 horas por semana. Você arrebenta de ganhar dinheiro. Você trabalhou, você está plantando, você está se esforçando. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, você está comendo dos frutos? O que é comer dos frutos? É você usufruir do seu trabalho. A pessoa não se diverte nem um dia. Não tira um dia para levar a esposa para jantar. Não faz uma viagem. Nem para New Hampshire. Você não está usufruindo. Você só está trabalhando. Você tem que fazer isso. De vez em quando, você tem que comer do fruto. Diga para a pessoa que está do seu lado. Fala, você está comendo do fruto? Diga aí para alguém. Você está aproveitando o que você está colhendo? Você está aproveitando o que você está colhendo? Ou você só está juntando dinheiro aqui nessa terra? Ou você... Tem gente, irmãos, que come mal para juntar dinheiro. Come mal, fica só no miojo. Isso não dá sangue não, meu filho. Depois você vai ficar doente. Você tem que comer do fruto também. Eu não estou falando que a sua vida tem que ser uma diversão. Eu estou dizendo que você precisa separar hora de trabalhar e hora de comer do fruto, hora de usufruir. Porque se você ficar, meu amado irmão, só juntando dinheiro, e come mal, e não se diverte, e não leva a esposa, aqui, nem no centro de Boston vai fazer um passeio. Não, pastor, estacionamento lá é $25. Isso aí é economia. Se eu juntar 4 de 25 dá 100. Eu compro um cabrito lá em Valadares. Não vai. Não leva a esposa. Nem um dia, não estou falando que você precisa ir lá no Prudential, num restaurante lá, não, para você comer, não. Estou falando que você pode ir num lugar simples, porque quem sabe faz festa, meu irmão. Você tem que saber usufruir. Eu sei usufruir da bênção que Deus tem me dado. E eu, como vocês, também passo por dias difíceis, de questão financeira e tudo, mas eu nunca deixo de dar uma saída com a minha esposa. Agora que as minhas filhas estão grandes, maravilha. De vez em quando elas falam assim, onde vocês estão indo? Eu falei, não, vamos contar, entendeu? Porque nós vamos dar uma saída para a glória de Deus. Eu já contei aqui para os irmãos, já tive a oportunidade de levar minha esposa em Paris. Mas quando não tínhamos dinheiro para tal coisa, a gente morava no Rio de Janeiro, morava no Recreio. Quem conhece o Rio aqui sabe, o Recreio está aqui, a Barra da Tijuca é um bairro vizinho. Aí sabe o que nós fazíamos? Alugávamos um hotel na Barra da Tijuca, 10 minutos lá de casa. E chegava com uma linha lá no hotel, para passar uma noite. Aí a mulher perguntava, tudo bem, tem reserva? Tem. Aí um dia, só uma noite que a gente veio, vamos tomar um café da manhã, amanhã, e depois a gente já vai. Olha, eu quero que vocês aproveitem muito o Rio de Janeiro. Eu morando assim, vizinho do hotel. Aproveitem bastante. Aí ela falou, se você precisar de qualquer informação, de endereço, de coisas, tem vários endereços aqui de lugar que você pode frequentar. Muito obrigado. E eu entrava para lá e eu ficava lá uma noite, saímos para jantar, tomava um café da manhã. Sabe, irmãos, tem gente que não sabe aproveitar. Tem gente que não está sabendo. Aí você junta. Daqui a pouco, acaba a saúde. Aí você não tem mais como usufruir. Ou pior, você fica doente e morre. Aí a sua esposa fica viúva. E o dinheiro todinho que você juntou, ficou aí. E ela não vai ficar viúva para sempre. Aparecerá outro no teu lugar. Ela vai se casar. E tudo que era para você ter feito com ela, outro vai fazer com o seu dinheiro que você deixou. Então aprenda, meu irmão. Você tem trabalhado? Sim. Você tem plantado? Sim. Você tem vigiado? Sim. Você tem se esforçado? Trabalho não é um problema para o povo aqui nessa terra. Mas eu ando muito preocupado com pessoas que não estão sabendo usufruir. Que não estão comendo. Que não estão aproveitando um pouquinho. Então, não permita que os dias difíceis,
te atrapalhe, pare a sua vida, respeite os processos. Sim, trabalha, se esforça. Vamos lá, meu irmão, acorda cedo. Aqui nessa terra não tem lugar para a gente devagar, não. Aqui você tem que botar para quebrar, você tem que avançar. Eu vou e conquista, mas nunca se esqueça de tirar um tempo. Tem gente que não sai com os filhos, não leva os filhos para passear, não faz uma viagem, não faz nada. Entendeu? Ah, pastor, agora depois dessa palavra que você falou, eu peguei essa palavra, eu já vou começar domingo que vem de manhã a sair. Não estou falando isso não. Não é no dia do culto não. Você vai no sábado. Ou então, você vai pedir um dia de folga, porque eu não vejo ninguém pedindo um dia de folga para poder ter lazer. Mas falta no culto para ter lazer. Eu quero que você peça um dia de folga e fale assim, porque a minha família vale mais do que o meu trabalho. E eu estou tão abençoado que eu posso pedir esse dia de folga que eu preciso, que eu vou levar a patroa para comer um trem lá no centro de Boston. É maravilha, e vai ser benção demais. Você vai ver, isso vai dar um resultado maravilhoso depois. Mas é outra conversa para o encontro de casais. Então preste atenção, respeite esses processos. Em terceiro lugar, Deus está dizendo, eu tenho um plano, eu tenho um futuro. Mas Deus também está dizendo uma outra coisa, no verso número 6. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Aí ele começa a falar de família. Pega mulheres, deixa os seus filhos namorarem. Deixa as suas filhas se casarem. É isso que o texto está dizendo. E eu quero que além deles casarem, que eles tenham filhos também. Eu quero que essa família cresça. Eu quero que você seja avô, é isso que Deus está dizendo. Aí o final do verso 6 diz assim, multiplicai-vos ali, não diminuai. O que é a terceira coisa que eu quero dizer para você? Pense na continuidade do seu legado, mesmo você estando em dias difíceis. Pense na continuidade do seu legado. Como é que vai ser as coisas daqui para frente? Hein? Você que é casado e ainda não tem filho? Você vai ter filho. E vai nascer americano ainda, olha que coisa maravilhosa. Você nasceu em Caxias, mas o seu filho, olha a glória, seu filho vai para os Estados Unidos da América. Boston, Hospital de Cambridge, Melrose, não sei aonde, mas vai nascer. Então presta atenção no que eu estou falando para você. Deus está falando assim, olha o que Deus está dizendo. Não deixa o ambiente difícil definir o seu crescimento. Deus está dizendo assim, mesmo em tempos difíceis, continue gerando. Continue gerando. Casa, meu irmão. Casa, minha irmã. E outra coisa, vou dar uma palavra. Quem aqui é pai de filhos que já são adolescentes ou jovens? Levante a mão bem alta para poder ver. Deixa esse menino casar. Deixa essa menina casar. Lá em casa nós temos uma regra. Eu aprendi com o meu pastor. Eu não fico impondo sobre as minhas filhas com quem elas devem casar. Eu ensinei desde novinho. Desde que elas eram novinhas, a gente vem ensinando para elas o que vocês têm que procurar num rapaz. Eu tenho 2 filhas. O que vocês têm que procurar num rapaz? Primeira coisa que eu falo para elas, que ele seja homem. Que seja um homem. Porque hoje a gente tem que falar, né, irmãos? Isso entrou no critério. Que seja homem. Segundo, que ame a Deus. Aí assim, pai, mas não tinha que amar a gente? Não, tem que amar a Deus em primeiro lugar. Porque se eles amarem a Deus, eles vão amar vocês também. E que amem a casa do Senhor, que gostem da casa do Senhor. Mas a decisão final é delas. Então quando uma delas fala para você, pai, eu encontrei um rapaz e eu vou namorar. Está dentro dos critérios que nós ensinamos? Se está, pode, minha filha, porque daí você vai ser feliz. Mas eu não fico impondo, com esse pode, com esse não pode. Não, tem pai que quer determinar. Quer dizer para o filho, você vai casar com essa. E se o menino não gostar? Aí lá na frente, se não der certo, sabe quem que eles vão culpar? Você que não deixou. Então, o que você faz? Você vai monitorar, você vai instruir, mas a decisão final, você vai deixar para ele tomar, para ela tomar. Então, queridão, se você é pai de menina, então, como eu, tá? Vai chegar a hora que você vai ter que let it go. Você vai ter que let it go. Vai chegar um vaso lá. E você, como eu, que viu nascer, limpou fralda, gastou $200 mil de fralda e de wipes, e levou para o hospital, chorou, um dinheirão que você investiu de escola e tudo. Vai chegar um varão lá e vai falar, quero namorar com a sua filha. E você vai olhar dentro dos olhos e você vai pensar, Senhor, me perdoa,
que hoje vai ser o primeiro homicídio que eu vou cometer aqui. Irmãos, eu tenho uma filha que já é casada. Eu não ganhei um genro, eu ganhei um filho. O João para mim é como um filho para mim. Você está entendendo? Deixa abençoado. Deus vai colocar pessoas boas. Não fica olhando esse negócio. Eu estou esperando. Eu quero um que eu estou monitorando. Tem que ter dinheiro, tem que ter carro. Deixa eles construírem a vida juntos. E você vai só abençoando, vai cuidando. Olha o que a Bíblia está dizendo. Está aí no versículo 6. Deus está dizendo, vocês estão no meio de um momento difícil, mas casem-se. Dê seus filhos em casamento. Vamos ter festa de casamento. Eu quero liberar uma palavra aqui nessa igreja. Nós vamos ter muito casamento aqui nessa igreja ainda. Eu vou fazer muito casamento aqui nessa igreja ainda. Eu vou fazer muito casamento. Mês que vem já tem um já que eu vou fazer também. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Aí você diz assim, pastor, mas o meu tempo passou. E eu não tenho filhos. E onde é que eu entro nessa palavra? Mas você pode fazer como Paulo. Você pode gerar filhos espirituais. Você pode ser como Paulo. Paulo chamou. A Bíblia não fala se Paulo era casado ou se em algum tempo ele foi. Tudo que fala além disso aí é especulação. Mas o fato é que Paulo tinha filhos espirituais. Timóteo não era filho biológico de Paulo, mas Paulo o chamava de filho. Então, você pode crescer nessa área também. Invista. Olha, nós temos um departamento infantil aqui. Você sabia? Lá em São Paulo eu tinha uma mulher servindo no departamento infantil que ela não podia ter filhos. E ela falou, pastor, eu não posso ter filhos, mas eu não estou impedida de gerar filhos espirituais. Então eu trabalho no departamento infantil, eu ajudo. Olha que coisa linda, ajudando os adolescentes. Sabe, irmãos, o segredo aqui é não estagnar. Não ficar parado, jorrar a vida, né? Casar, ter filhos, isso fala de vida. E é tão bom, irmãos, a família reunida. Olha, eu quero profetizar, levanta sua mão direita abençoada, aí que eu quero liberar uma palavra. Você vai viver dentro de uma casa abençoada. Você vai viver dentro de um lar abençoado. Você vai viver dentro de um lar onde a mão de Deus vai estar sobre você. Seus filhos, genros, netos, daqui a pouco vai chegar neto. Tem gente aqui que vai ver bisneto ainda, em nome de Jesus. Oh, Deus vai nos abençoar aqui nessa terra. Tem alguém que pode celebrar aí com glória a Deus. Está pegando aí até agora ou não? Quarto lugar. Deus está dizendo, eu tenho um plano, eu tenho um futuro, mas eu vou ensinar para vocês a viver dentro de um momento difícil. Aí está no versículo de número 7. Tenha uma atitude positiva, mesmo em lugares difíceis. Por quê? Porque o verso 7 diz assim, ó, no verso 6 diz, tenham filhos, casem, deem casamento, né, faz a família crescer. Aí no verso 7 diz assim, aí dá uma outra instrução. Procurem a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai ao Senhor por ela, porque na sua paz tereis paz. Olha o que Deus está dizendo. Busque a paz da cidade que vocês estão. E essa cidade que eles estavam, era a cidade deles? Responda. Não. Essa cidade é o símbolo do lugar difícil. Lembra que eles estão num exílio. Diga comigo, num exílio. Então, cidade, olha o que Deus está dizendo. Vocês estão no lugar difícil. Olha o que Deus está dizendo. Ore pelo lugar difícil. Busque a paz desse lugar difícil. Sabe o que Deus está dizendo? Não fica dentro do lugar difícil, amargurado, cabisbaixo, com raiva. Sabe por quê? Isso só vai piorar a situação. Então o que Deus está dizendo aqui? Ó? Tenha uma atitude positiva. Estou num momento difícil. Senhor, mas eu estou num lugar abençoado. Olha, esse lugar aqui é o lugar da minha bênção. É aqui que o Senhor vai me fazer prosperar. Eu sempre digo isso, irmãos. Não adianta nada. Se você sair do Brasil, reclamando que o Brasil está difícil, é ruim, vir para cá e fazer a mesma coisa. Se você chegou aqui agora, eu vou dizer para você aqui, você é de onde do Brasil? Pastor, eu sou de Frei Inocêncio. Não, pastor, eu sou de Nova Iguaçu. Pastor, eu sou de Curitiba. Pastor, eu sou de Natal. Não, agora você é de Boston. Essa é a sua cidade. Aqui é o lugar que Deus está falando. Ore por este lugar. Busque a bênção neste lugar. Porque se acordar de manhã, irmãos, tem gente que reclama de tudo. Reclama do clima. Reclama quando neva. Quando esquenta, reclama também. Reclama do trânsito. Reclama quando chove. Reclama de tudo. Você nunca vai ser feliz num lugar que você está reclamando dele. Eu estou ensinando para você. Quando você sair,
pode estar um tempo nublado como esse aí. Você vai sair ali e vai dizer: ô glória, que tempo maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui nesse lugar. Você tem que mudar a sua atitude. Eu, quando estava morando no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era o melhor lugar do mundo. Eu falei: esse lugar é abençoado demais, Senhor. Esse lugar é seguro. Esse lugar chove bênçãos. Esse lugar é tremendo, Senhor. Irmãos, eu morei 8 anos no Rio de Janeiro. Eu nunca sofri um assalto no Rio. Já vi gente sendo assaltada. Mas eu mesmo nunca sofri um assalto lá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí eu dizia para o povo lá, quando eu pastoreava lá: Rio de Janeiro é a melhor cidade do mundo, irmão. Aí tinha gente que ria, entendeu? Aí falou assim: não é para você, porque você não disse que é. Aí quando eu mudei para São Paulo, eu falei: irmãos, mudou. Melhor cidade do mundo agora não é mais o Rio de Janeiro, é São Paulo. Aí alguém dizia: pastor, por que você mudou de ideia? Eu falei: não é a minha ideia que mudou, eu mesmo mudei, eu estou morando em São Paulo agora. Lugar bom é o lugar que você está. Então você tem que olhar para o lugar que você está, isso aqui é bênção. Se você começar a ver isso na sua vida, você vai orar para que esse lugar tenha paz, igual a Bíblia está dizendo. Vai ter paz, meu irmão, mesmo no lugar difícil. Pode estar difícil. Eu não estou dizendo que aqui não é difícil, eu estou dizendo que aqui é um lugar de paz. Que eu vou orar por esse lugar, para prosperidade nesse lugar. Sabe, irmãos, eu fui procurado por um irmão aqui da igreja, me procurou e falou comigo assim: pastor, no início do inverno, no ano passado, você falou assim: esse vai ser o melhor inverno que você teve até agora aqui nos Estados Unidos. E olha que nós tivemos um inverno duro. Esses dias esse irmão me procurou e falou assim: pastor, eu nunca vivi um inverno tão abençoado igual eu estou vivendo agora. Eu estou nadando no dinheiro. Eu falei: glória a Deus, meu irmão. Conta o segredo para os demais irmãos aí, então. Mas foi o melhor inverno. Sabe por quê, meu irmão? Se você ficar num lugar reclamando do lugar, só vai piorar. Então, faça um pacto com Deus aí. A partir de hoje, eu vou ser um abençoador dessa cidade. A partir de hoje, eu vou ser um abençoador dessa terra aqui agora. Em nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra profética para você aqui. Deus, nesse lugar, vai abrir portas sobrenaturais para você. Deus vai usar o lugar difícil como um instrumento do seu propósito, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Tem alguém que pode celebrar aí fazendo um barulho de vitória? Quinto lugar, já estou encerrando, ó. Verso de número 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os profetas que estão no meio de vocês. Eu não enviei. Não acredita nos sonhos deles, não. Porque estão profetizando falsamente. Sabe o que Deus está dizendo para o povo? Que tinha gente lá, no meio deles, estava dizendo assim: isso aqui vai acabar, vai ser rapidinho. Mas não, Deus tinha estabelecido um tempo de 70 anos para eles. Eles tinham que passar por aquilo ali. Então, qual é a lição que nós aprendemos aqui? Cuidado com o que você ouve. Olha o que Deus está dizendo: toma cuidado aí com quem você está ouvindo, porque pode estar profetizando mentira para você. Muito cuidado. Sabe, irmãos, falsos profetas estavam dizendo: isso vai passar rápido. Deus está dizendo: não, ainda tem um tempo para se cumprir. Nem toda palavra que agrada vem de Deus. Guarde o que eu vou dizer. O que eu disse aqui, irmãos? Nem toda palavra que agrada vem de Deus. Então, o que você tem que fazer? Toma muito cuidado quem você ouve. Eu vi, irmãos, até hoje eu vejo pessoas tomando decisões aqui nessa terra, que um conselho poderia ter resolvido o problema. Mas não tomam um conselho, não perguntam. Eu não conheço muito dessa terra. Eu cheguei aqui em 93, já tem uns dias que eu estou aqui. Então eu conheço um pouquinho, eu poderia ter falado: não faz isso, irmão, se você fizer isso pode te complicar lá na frente. Eu poderia ter, mas a pessoa não, acha que sabe tudo, não se aconselha. Ou então ouve quem não tem autoridade para falar sobre a vida dela, para liberar uma palavra. Aí libera uma palavra que agrada, ela fica, com o ego, inflado, gosta do que ouve e aí toma uma decisão errada. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu tenho uma direção para vocês aí nessa terra. Eu tenho um profeta que está mandando uma mensagem para vocês, dizendo: toma cuidado quem vocês estão ouvindo aí. Quem nós estamos ouvindo, irmãos? Quem nos aconselha? Tem gente tomando conselho com quem não tem autoridade para dar o conselho. A pessoa que trabalha junto, só porque passa boa parte do dia, está te aconselhando, e aquela pessoa tem autoridade para falar sobre a sua vida,
sobre a sua família, sobre o seu casamento. Olha, tem gente abrindo coisa de casamento para colega de trabalho. Aí fala assim, estou passando uma crise no meu casamento. Olha o conselho que ele ouve lá no trabalho. O conselho é esse aqui: rapaz, eu também passei pela mesma coisa, por isso que eu estou divorciado hoje. Olha o conselho. Não, irmãos. Um dia uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu preciso de uma indicação sua. Eu falei: pode falar, meu irmão, que se eu puder eu te dou. Ela falou assim: me indica um advogado que cuida de divórcio. Eu falei: o que você está me pedindo é incoerente com o meu chamado, que eu fui chamado para restaurar casamentos. Agora eu vou indicar, vai lá nesse advogado que vai dar certo. Não posso fazer isso. Então o que eu fiz, ou o que eu posso fazer para você, é te aconselhar. Chama nosso esposo, né? Vem vocês dois, vamos sentar, vamos orar junto, porque tem jeito. Sabe, irmão, as pessoas estão ouvindo, sendo aconselhadas pela internet, por coach, nada contra coach, mas sendo aconselhado por coach com quem não tem autoridade. Ou então a pessoa faz um curso de 3 meses. 3 meses, 2 meses, faz um curso, né, de como você, né, vai resolver os problemas da sua vida. E eu quero dizer para você: cuidado com atalhos espirituais. Cuidado com atalhos. A vida não tem atalho na vida, existem caminhos. Jesus nunca disse: eu sou o atalho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus tem um caminho de bênção para você. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus vai colocar gente boa no seu caminho, para não ficar falando só coisas que você quer ouvir. Você acredita nisso ou não? Pastor, mas eu gosto tanto de ouvir uma profecia assim que me agrada. Inclusive eu tenho um profeta que eu ligo para ele quando eu estou querendo ser assim, massageado. Aí eu ligo para ele: você tem um negócio bom para falar para mim aí? Eu vou te dar vitória. Aí você: aleluia. Eu vejo uma chave chegando na sua vida, aleluia. Eu vejo você saindo desse buraco, aleluia. Mas você quer ouvir gente que só vai falar coisa boa para você. Agora, sabe o que você tem que fazer? Você precisa de uma igreja. Você precisa de um pastor que fala a verdade. Você precisa de um pastor que tem uma vida no altar, para poder falar com você. E muitas vezes que a gente vai falar, você não vai gostar. Você não vai gostar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Remédio bom, geralmente, a gente não gosta. Minha mãe, quando eu era criança, você também tomou. Minha mãe me levava, na minha cidade não tinha hospital, mas tinha posto de saúde. Nesse posto, depois de anos que eu fui descobrir, só tinha um remédio lá, que era usado para tudo. Era uma tal de benzetacil. Tem aqui, alguém já tomou uma injeção de benzetacil? Levante a mão e dá glória, porque você é um vencedor, um sobrevivente. Sim ou não, irmãos? Aí eu pergunto para você: resolvia ou não resolvia? Irmão, você chegar, dor nas costas, senta ele aí. Dor na perna, senta ele aí que eu vou resolver agora, a menina falava. Não, estou com um pouquinho de dor, senta ele aí que eu vou resolver agora. Benzetacil. Você chorava, mas resolvia. Sabe por quê? Às vezes o remédio que resolve não é o remédio que você gosta. Então eu quero liberar essa palavra sobre você. Deus vai colocar gente no seu caminho que vai te dar uma palavra de verdade, que vai te abençoar. Ou tem alguém que pode celebrar isso aí no nome de Jesus, meu amado? Penúltimo lugar. Deus está dizendo: eu tenho um futuro, mas eu estou ensinando para vocês a viver agora. Porque não adianta vocês terem um futuro abençoado se vocês não aprenderem a viver no presente. No verso de número 10, certamente diz o Senhor, passados 70 anos na Babilônia, eu visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, trazendo vocês de volta para esse lugar. Sabe o que Deus está dizendo ali? Esse momento difícil que vocês estão passando, Deus tinha um tempo para aquilo. Para esse povo, e aqui não cabe na mensagem, os seminaristas sabem, eles tinham que ficar lá nesse exílio 70 anos. Mas Deus deu a conta certinha, quanto tempo eles iam passar nessa prova. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que a gente também precisa confiar no tempo de Deus. Sabe como é que a gente vive no meio da crise? Confiando no tempo de Deus. E como é que é confiar no tempo de Deus? Esse negócio aqui teve data para começar e tem data para terminar também. Sabe, tem lutas que você está passando, tem dificuldades que você está enfrentando, adversidades que você está enfrentando, que elas estão com uma data certinha para acabar. Confia no tempo de Deus. Você pode estar vivendo um momento difícil agora, mas Deus está dizendo: eu não trabalho com ansiedade. Eu não trabalho com precipitação. Não, faz um negócio aí para mim, para Deus abreviar os dias dessa minha luta. Não, meu irmão. Se Deus estabeleceu um tempo para essa luta, aguenta firme aí. Mas Deus está dizendo: eu vou tirar vocês daí.
e eu vou cumprir a minha boa palavra na vida de vocês. Sabe o que Deus está dizendo aqui, meu irmão? Toda luta, ela tem data para começar e tem data para terminar também. Eu não sei para quem que eu estou pregando aqui, mas tem gente que nesse ano de 2026 vai ser o final dessa luta que você está enfrentando, desse cativeiro. Sabe, irmão, o processo, ele faz parte do propósito. Processo faz parte do propósito. Deus, quando tem um propósito, Ele nos submete ao processo. Todas as vezes Deus falar com você assim, ó, eu tenho algo grande para você lá na frente, sempre você tem que pensar assim, mas tem um processo para eu chegar até lá. E aonde é que nós erramos? Nós não nos submetemos a esses processos, porque nós não confiamos no tempo de Deus. Abençoa a vida de alguém que está perto de você e fala, aguenta firme aí, vizinho, diga para alguém. Aguenta firme esse processo que você está passando, não desista, não para de vir para a igreja, não para de adorar, não para de glorificar, não para de buscar a Deus, não para de vir com a sua família para a igreja, não para de trabalhar, não para de acreditar, aguenta, daqui a pouco esse tempo acaba e você vai cantar o hino da vitória. Em último lugar, eu tenho um futuro para vocês abençoado, mas eu quero que vocês aprendam a viver no presente. Deus falou, agora você vai fazer o quê? Viva com expectativa. Deus já falou que tem. Fala para o seu vizinho aí, fala, Deus já falou que tem um futuro. Deus já falou com alguém aqui que tem um futuro abençoado para você? Deus já falou. Já chegou? Não. Mas Deus está dizendo, viva com expectativa. Olha, porque quando Deus fala, eu tenho um futuro, um fim, um pensamento de paz, não de mal para vocês, para dar para vocês o fim, o futuro que você está esperando. Se Deus já falou, então agora o que é que eu vou fazer? Vou encher meu coração de expectativa. Vai dar certo em nome de Jesus. Espera coisas boas, irmãos. Esperem coisas boas. Vai dar uma virada já já. Eu conheço pessoas aqui nessa terra que tiveram, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você não, porque às vezes quando eu conto esse testemunho a gente fica desanimado. Eu conheço pessoas aqui nessa terra que esperaram 20 anos pelo documento, e hoje vai no Brasil toda hora, está indo até demais, eu acho que está descontando os 20 anos que não foi. Eu conheço pessoas que esperaram 25 anos, conheço pessoas que esperaram 30 anos para poder receber um documento aqui nessa terra. Você aplicou tem 2 meses e está dizendo, Senhor, por que está demorando? Aguenta, meu irmão, viva com expectativa. Eu ainda não posso, ainda não tenho, mas vai chegar a minha hora. Deus tem um plano para a minha vida, Deus não me trouxe aqui à toa, A promessa do bom futuro para esse povo foi dada enquanto eles estavam no exílio e não no conforto. Eles não estavam nos dias bons, eles estavam nos dias de adversidade. E no meio da adversidade Deus diz, eu tenho o futuro que você espera. Eu tenho um futuro abençoado para você. Levanta a sua mão aí e declare no nome de Jesus, Deus tem um futuro abençoado para a minha vida. Olha, se nem para você está conseguindo profetizar, não vai dar certo. Diga para você mesmo, Deus tem um bom futuro para a minha vida. Deus tem um bom futuro para a minha vida. Deus não está prometendo facilidade, Ele está prometendo um destino alinhado com o bem. Ele não está dizendo que vai ser fácil, Ele está dizendo, se você permanecer firme, se você aplicar tudo isso aqui na sua vida, pode ter certeza, vai chegar a hora em que você vai cantar o hino da vitória e vai dizer, valeu a pena. Ou tem alguém que pode celebrar? Meu Deus, eu estou pregando para alguém aqui, me ajuda aí, Adevec Boss, faz um barulho aí, porque você está num lugar de vida.